Dando continuidade, então, chegamos aqui na parte 2 da nossa playlist aqui de declaração do imposto de renda. Esse aqui é focado para investimentos no exterior. Então, se você acompanhou aqui a sequência, esse aqui vai dar continuidade, né? A gente vai falar sobre como você vai declarar o seu lucro de algum ativo que você vendeu lá fora, seja stocks, REITs ou ETF. Se você fez uma venda e aí você teve lucro nessa operação, você precisa declarar esse lucro, beleza? E tem algumas particularidades aqui, e algumas regras que a gente precisa seguir da Receita. Então eu vou te mostrar hoje um passo a passo como é que você vai calcular isso aí na mão. Tamo junto? Vamos nessa então. Se esse é o vídeo que você está procurando, me acompanha até o final desse vídeo. Solta a vinheta, editor. Vambora! Fala isso, jovens! Como é que vocês estão, hein? Bom, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Leandro Cubas. Bom, seja bem-vindo então novamente aqui. Se você tem interesse então em vídeos e conteúdos, né, relacionados a finanças, investimentos, educação financeira, como você consegue investir utilizando a bolsa de valores para fazer um acúmulo de patrimônio, ter renda passiva, então já te convido aqui, jovem, a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, tá? Se você ainda não for inscrito, e ativar o sino das notificações para você receber o alerta aí dos próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no canal, porque é o tipo de conteúdo que a gente aborda aqui, tá bom? Vou ficar muito feliz então se você fizer parte aqui da nossa família, e ainda também te estendo o convite aí para você me acompanhar também lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui embaixo, é @lecubas. Trago bastante conteúdo por lá, vai ser uma honra também ter a sua audiência na minha rede social, fechou? Bom, jovem, o que acontece? A gente viu aí no vídeo anterior, se você ainda não acompanhou, vou deixar o link aqui em cima no card, tá? É muito importante que você assista aquele vídeo anterior antes de vir pra cá, né? Para você poder reaproveitar as ideias que a gente já estava utilizando ali. Porque a gente vai dar continuidade hoje, então, fazendo a declaração, né, da nossa venda que a gente fez de algum ativo lá fora com lucro, tá bom? E o que acontece aqui? Nos Estados Unidos a gente tem uma regra bem parecida aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma isenção, né, de venda de ações até R$20 mil no mês. Lá nos Estados Unidos a gente também tem uma isenção parecida, mas ela é um pouco maior. É uma isenção de R$35 mil para todos os ativos, seja stocks, REITs e ETFs, tá? Então se você vendeu, né, stocks e REITs, por exemplo, mas somando ali todas as vendas que você fez no mês inteiro, não chegou a R$35 mil, você não precisa pagar o imposto de renda, você é isento. Agora, se você vendeu, você fez várias operações de venda dentro de um mês, você vendeu stocks, vendeu REITs, vendeu ETFs, ou vendeu só stocks e vendeu aí mais do que 35 mil, né, você já tem um patrimônio consideravelmente alto aí você precisa também declarar essa venda que você fez, né, o seu lucro, e ainda precisa pagar uma alíquota do imposto. Aí você vai precisar pagar a DARF de 15% sobre o lucro que você obteve, tá bom? Mas fica tranquilo, me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar um passo a passo como é que a gente vai fazer essa declaração aqui, tá? Eu vou utilizar, obviamente, aqui a corretora Avenue, que já me dá um embasamento de boa parte das informações que eu vou precisar. Mas vocês vão ver que em algumas informações elas são um pouquinho mais complicadas, né? Para quem não utiliza a corretora Avenue, não sei, acho que as outras corretoras não oferecem esse tipo de informação que a Avenue disponibiliza para gente. Então ela dá uma mão na roda literalmente, e para não deixar vocês também aí na mão, então eu vou mostrar no Excelzinho aqui como é que vocês vão fazer esses cálculos, esses ajustes, para poder declarar certinho se a sua corretora não te fornecer essas informações, beleza? Então, ó, primeiro eu vou mostrar como é que você calcula na mão, caso você não tenha essas informações, quais são as regrinhas, e aí depois, na próxima etapa do vídeo, aqui mais pra frente, eu vou mostrar como você utiliza a corretora Avenue. Aí você pode descartar todas as continhas que eu te mostrei, porque a corretora Avenue ela já faz tudo isso pronto para você, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso vídeo, vamos embora! Para a gente começar então a declarar já aqui o nosso lucro, como é que a gente vai colocar, seja no programa GCAP, que vocês vão ver que a gente vai precisar de um terceiro programinha aí, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, ou para quem for declarar direto ali já no programa do imposto de renda, né? Porque não vai precisar pagar no caso do imposto, pode declarar ali também em rendimentos isentos e não tributáveis. Vou mostrar mais para frente para vocês. Existem 3 regras que a gente precisa saber. Como é que foi feita essas operações de compra e de venda para a gente poder calcular o lucro da maneira correta. E quais que são elas? Eu vou deixar aqui na telinha para vocês irem me acompanhando também como é que funciona.
A primeira delas diz o seguinte, então a receita diz assim: alienações de ativos que foram comprados com valor inicialmente em reais. Como que a gente vai fazer isso então? Nesse primeiro caso aqui, ó, caso a compra de ativos tenha sido realizada através do envio de remessas do Brasil, o valor em ativos foi obtido inicialmente em reais. O que ele quer dizer? Nesse primeiro caso, é se você pegou o dinheiro daqui do Brasil, mandou lá para sua corretora, né, e você comprou o ativo, né, que você vendeu aí, que você está colocando, foi comprado exclusivamente com reais. Você pegou daqui, mandou para lá, seja via transferência, via remessa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então o dinheiro foi totalmente convertido de reais para dólares. Qual que é a regra aqui então para o ganho de capital, para você calcular ali o lucro para declarar na receita? Deve-se considerar o valor pago em reais do ativo, multiplicando pelo dólar de venda do dia da compra. E aí deve-se considerar também o valor vendido em reais do ativo, multiplicando pelo dólar da compra no dia de venda. Tá? É sempre meio que ao contrário. Se você compra, você usa a cotação do dólar do dia de venda. Se você vende, você usa a cotação do dólar do dia de compra. A gente tem o segundo caso também, jovem, que é se você usou o dinheiro para comprar o ativo exclusivamente lá em dólar, tá? Então você não mandou o seu dinheiro daqui do Brasil, você pegou o dinheiro que caiu de dividendos lá, né? Você recebeu lá uma quantidade de dividendos que já caiu em dólar e aí você usou esse dinheiro já em dólar para comprar algum ativo, né? Que foi o ativo que você vendeu. Isso aqui é um segundo caso e a receita diz o seguinte: alienações de ativos que foram comprados com valor inicialmente em dólar, tá? Então, caso a compra de ativos tenha sido realizada através do reinvestimento dos dividendos obtidos em dólar, que foi o que eu expliquei para vocês, o cálculo do ganho de capital deve considerar o seguinte: deve-se considerar o ganho em dólares multiplicado pelo dólar de compra do dia de venda, tá? Essa é a segunda regrinha. Calma que eu vou entrar em detalhe em cada uma delas com vocês e a gente vai fazer um passo a passo aqui, tá? O terceiro caso aqui, que é o que pode acontecer, é você mandar o seu dinheiro em reais, né? Você transferiu lá uma quantidade em reais para sua corretora e também tinha já alguns pingados lá de dividendos, você usou tudo que você tinha na sua conta para comprar esse ativo que você vendeu, né? Então o dinheiro veio de origem aqui em reais, você mandou através da nossa moeda, né? Via remessa, sei lá, e também você utilizou os dividendos que já vem em dólar, né? Então você fez uma mistura dos dois ali, né? A famosa mistura do Brasil com o Egito, como eu costumo falar. Então a gente tem esse terceiro cenário aqui, ó, que é a alienação de ativos que foram comprados com valor inicialmente em reais e em dólar, tá? Então para o cálculo do ganho de capital deve realizar uma média ponderada entre as duas maneiras de aquisição do ativo. E aí também eu vou mostrar para vocês como a gente calcula essa questão da média ponderada para a gente poder lançar no nosso programinha, beleza, jovem? Então a gente tem aqui esses três cenários. Você precisa ter esse controle na sua mão, jovem. Se você compra os ativos lá fora, você precisa saber de onde você está fazendo essa compra se a sua corretora não te disponibiliza essas informações. Como eu já falei, na corretora Avenue ela disponibiliza tudo isso, fica muito mais fácil. Eu vou mostrar lá no finalzinho do vídeo para vocês, que vocês não vão precisar nem se preocupar com isso. Tem gente, né, tem investidores aí que por conta dessa dificuldade, vamos colocar assim, na hora de declarar, acaba optando por todo o dinheiro que cai lá de dividendos lá fora na corretora, escolhe algum ativo, né, preferencialmente um ETF, que geralmente ele não vai vender aquele ETF, um ETF que vai replicar geralmente algum índice, então que replique o S&P 500, que replique algum outro índice de mercado lá fora, e ele acaba sempre pegando esses dividendos e reinvestindo nesse ETF, porque é um ETF só para se expor mesmo, né? Então a probabilidade de vender esse ETF é muito baixa. E aí ele acaba sempre pegando esse dinheiro para ir aumentando essa posição. E aí ele sabe que todos os ativos que ele comprou sempre foi enviado com reais e aquele ETF em específico sempre foi feito em dólar, né? E aí ele consegue separar aqui bonitinho. Mas para quem usa a corretora Avenue, você vai ver que é muito simples, não precisa ter essa preocupação. Então eu particularmente gostei muito da corretora nesse ponto aí, merece um destaque. Vamos dar uma olhada então como é que funciona esses três casos, jovem. Me acompanha. Então vamos lá, jovem, vamos fazer aqui o primeiro método, tá? Que é você pegando e realizando uma compra exclusivamente com dinheiro em reais, tá? Então você pegou o dinheiro daqui em reais e mandou via remessa lá para os Estados Unidos para efetivar essa compra, beleza? A gente vai fazer essa primeira situação, depois a gente faz a outra, que é exclusivamente com dividendos, e aí por último o misto, tá bom? Então ó, tô compartilhando a minha tela aqui com vocês e a gente está usando aquela mesma planilha, né, que a gente usou ali no último vídeo da operação de venda.
Então, supondo aqui, né, que a gente fez uma venda de todos os ativos que a gente tinha de Coca-Cola, eu criei aqui essa coluna, tá? Essa partezinha nova. Então, a gente vendeu dia 18 do 12, vendi as 17 ações aí que a gente tinha de Coca-Cola. Eu coloquei um valor alto aqui, supondo que ela bateu $70, por exemplo, a cotação no dia que eu vendi. E aí a cotação do dólar, né, no dia da venda, então a cotação de compra do dólar fechou em 4,13. É um valor que eu chutei aqui aproximado, tá, jovem? Aí vocês têm que olhar a cotação certinha lá no Banco Central, que nem eu já mostrei para vocês. Então o que eu vou fazer? Vou calcular também quanto que deu o meu total em dólares. Bom, aí aqui é só eu pegar esses $70 e multiplicar por 17, que foi a quantidade que eu vendi. Deu $1.190 essa operação. E o meu total em reais é só eu pegar aqui os dólares e multiplicar pela cotação. Então eu tenho aqui também já o total em reais, tá bom? Aí aqui vamos criar então uma linha do lucro. Tá preto aqui, tá branco na verdade, vamos deixar preto. Vamos pintar de verdinho aqui no fundo para ficar como se fosse o lucro. Agora precisa ficar branco. E como que vai ser o lucro? Então, o lucro vai ser a nossa diferença do quanto que a gente pagou em dólares e quanto que a gente vendeu em dólares. Opa! Menos esse cara, menos esse aqui. E aqui a mesma coisa, em reais. Então, esse menos esse que foi o total em reais que a gente gastou. Perfeito, jovem! Isso aqui, então, foi o nosso lucro, tá? Que a gente fez nessa operação de venda. Foi R$ 1.237. Supondo aí que você tivesse vendido abaixo de R$35 mil, né, no mês, você não precisaria pagar nenhum imposto. E aí, vida que segue, você declararia esse valor aqui, esse valor de 1.237, aqui no imposto de renda, lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Ó, vou abrir aqui para vocês. A gente viria aqui então em rendimentos isentos e não tributáveis. Novo, escolheria aqui o código 5, ganho de capital, olha só, bem, que inclui aqui o ganho de capital nos Estados Unidos, e informaria aqui então esse lucro que a gente obteve, tá? Porque ele é isento do imposto de renda. Lembrando que aqui você pode somar também, né, nessa opção, todos os lucros de todos os meses que você teve aí a venda abaixo de R$35 mil, você pode somar e declarar uma vez só aqui. Então a gente poderia declarar esse valor de 1.237 e mais os demais valores dos outros meses e declarar uma única vez nesse campo, tá bom, jovem? Lembrando que vocês vão precisar baixar o programa do GCAP, tá? Como eu já falei, o link está aqui na descrição, porque caso você tenha feito uma venda acima de R$35 mil e tenha tido lucro, então nesse exemplo nosso, supondo que você vendeu aqui, somando tudo, deu mais de R$35 mil essas vendas no mês, né? E aí esse 1.237 é onde você vai precisar pagar o imposto, né? Você vai precisar gerar a DARF, que é 15% do valor. Lembrando que vai ter aquela regra, tá, jovem? Então essa aqui é a primeira opção que eu estou mostrando para vocês, que é com dinheiro exclusivamente em reais. É assim que você vai calcular. Ah, e se fosse, Leandro, só com dividendos, né? Peguei, tudo que eu comprei foi só com dividendos. Seria a mesma coisa, né? Essa mesma continha que a gente fez, mas ao invés de a gente assumir esse valor em reais, a gente vai pegar esse valor aqui, ó, que foi em dólares, e a gente converteria esse cara aqui para reais. Então, esses dólares multiplicado pelo dólar no dia da venda, tá? Que é essa cotação que a gente já pegou aqui. Perceba que o valor dá um pouquinho diferente, jovem. Ó, aqui deu 1.212, aqui deu 1.237, tá bom? Então, no caso de você ter comprado só com dividendos, essa é a continha que você vai fazer para poder ir jogar lá no imposto. Mas presta atenção, jovem. A terceira maneira, que é a mais chata, que é onde você tem que fazer a média ponderada, tudo, eu aconselharia vocês, ao invés de colocarem tudo aqui em ganhos de capital, tá? No rendimentos isentos e não tributáveis, ficar colocando aqui o código 5, eu aconselharia vocês já baixarem o GCAP. Eu vou abrir aqui o programinha. Baixar aqui o GCAP e fazer tudo por ele. Por quê? É muito mais simples. O GCAP ele já te dá algumas informações para você não precisar ficar calculando isso aqui na mão, que nem a gente está fazendo no Excel, tá? Então, olha só que interessante, independente se foi de mais de 35 ou menos de 35, no GCAP fica mais fácil da gente ter essa visualização. Olha como é que funciona. Para declarar então a sua venda, né, com lucro, você já viu aqui no Excel como que a gente fez esses esquemas. A gente vai vir aqui então no GCAP em direitos, bens móveis, você vai clicar em novo. Aí aqui você vai colocar então onde o bem foi adquirido, você vai colocar exterior.
Aí a especificação, você vai colocar uma descrição. Então, por exemplo, ações da Coca-Cola Company, código de negociação KO. Aí aqui ele vai te perguntar a data de aquisição, né? Então você vai utilizar a primeira data que você fez a aquisição. Porque aqui no programa você vê que ele só pede uma data de aquisição e você pode ter feito aquisições em vários períodos, né? Em vários meses diferentes ou dias diferentes, que nem aqui no nosso exemplo. Então eu usaria aqui, por exemplo, 16/12/2019. 16/12/2020, vai, na verdade. Vamos colocar aqui 2020, que é como a gente está declarando. E aí nessa pergunta aqui, ó, origem dos rendimentos, são as 3 maneiras que eu expliquei para vocês: moeda nacional, moeda estrangeira ou moeda nacional e moeda estrangeira, tá, jovem? Se você clicar na nacional, olha só o que ele vai te pedir. Aqui na cotação do dólar, na data de aquisição, a gente tem que fazer uma média ponderada, né, do dólar, porque você vai ter comprado várias vezes. Então, como é que vai funcionar? Aí, como que a gente calcula, então, a média ponderada aqui do dólar? Aqui é fácil, tá? Você vai multiplicar o total em reais versus a cotação do dólar, mais o outro total em reais que você comprou vezes a cotação do dólar, e assim para todas as compras, e aí você divide pelo total que deu aqui em reais. Então, ou seja, a gente vai pegar aqui, ó, a coluna total em reais, multiplicar por essa cotação do dólar, mais essa outra compra que a gente fez, total em reais, multiplicar por essa cotação do dólar, e aí o resultado disso a gente divide pelo total aqui que deu em reais, tá? A gente vai chegar aqui na média ponderada da cotação do dólar, que foi 4,1021. Aí a gente coloca aqui 4,1021. Beleza? Aí o custo de aquisição. Então o custo de aquisição em dólares, tá? A gente vai poder somar então esses dois valores, 896,36. 896,36. Aí ele já vai calcular aqui mais ou menos pra gente o custo de aquisição em reais. Beleza? Vai dar bem próximo daqui, talvez dê uma diferencinha por conta ali da média ponderada do dólar. Aí a mesma coisa você vai fazer também para moeda estrangeira. Então você vai colocar aqui custo de aquisição em dólares. Então a gente vai vir aqui, como ele não vai precisar saber da cotação, a gente vai colocar só o nosso custo aqui. 896,36. Beleza? Ou, no pior cenário, se você fez ali com os 3 caras, né? Você vai selecionar aqui moeda nacional e moeda estrangeira. Aí nesse cara aqui, ó, como a gente está selecionando tanto a origem da moeda nacional quanto a origem estrangeira, ele abre esses 2 campinhos e também a cotação do dólar aqui na data de aquisição. Novamente, como a data de aquisição pode ter sido feita em várias datas, e aqui você ainda pode ter comprado a moeda em dólar também, né? Você pode ter comprado o ativo junto aí com a moeda em dólar. A gente vai precisar fazer o seguinte aqui na cotação do dólar, então. Você vai precisar calcular também a média ponderada, mas você vai levar em consideração só as compras que você fez em reais para calcular a média ponderada. No nosso caso aqui, então, só essa primeira compra que foi feita em reais, né, que a gente está levando em consideração. Essa daqui a gente está supondo que foi comprada com dividendos, que já foi, né, feita em dólar. Então, nesse caso, a gente não precisa tirar média ponderada, a gente vai usar a cotação do dólar mesmo, que foi usada na compra com dinheiro em reais. Se tivesse outra compra aqui embaixo com dinheiro em reais também, aí sim a gente ia tirar a média ponderada das duas, que é a continha que eu já mostrei aqui para vocês como é que faz, né? Beleza? Ó, então a gente vai fazer o seguinte, nesse caso, como essa compra foi feita aqui em reais, a gente vai usar essa cotação do dólar aqui, 4,0801. Tá aqui, ó, são 4 casas decimais. Aí, custo de aquisição, origem dos rendimentos em moeda nacional. Então, quanto que foi minha aquisição nessa moeda nacional, né, que foi feita em reais, só que ele quer aqui o preço em dólar. Então, a gente vai pegar aqui, que foi 419 dólares, 419 dólares e 36 centavos, beleza. E aqui também ele quer a origem dos rendimentos em moeda estrangeira, tá? Custo de aquisição. Então, nesse caso, a linha de baixo foi a que a gente comprou com os dividendos, né, supondo, foi 477 dólares. Aqui ele já vai calcular, então, tudo pra gente. Tem que bater, teoricamente, os resultados, ó, 896 dólares e 36 centavos foi a nossa aquisição. E aqui o custo em reais, né,
da moeda nacional foi 1.711,03 centavos, ó, 1.711,03 centavos. Aí a gente bateu, a gente conseguiu aqui então fazer essa declaração. Beleza? Só fica esse adendo aqui, jovem, então, que a média ponderada você vai tirar sempre com as compras que você fez em reais, tá? Aí você calcula lá a média ponderada com os valores feitos em reais. Se tiver ali com os dividendos juntos que você comprou, né, que vai ser em dólar, você não usa para colocar na sua conta da média ponderada. Depois que você preencheu isso aqui, então, você vem em adquirentes, você clica em novo, aí você pode deixar o CNPJ em branco, porque provavelmente vai ser uma corretora lá do exterior que você vai estar usando. No meu caso, como eu uso a Avenue Securities, eu vou preencher aqui o nome da corretora, Avenue Securities LLC. Posso dar um OK. Aí aqui em operação, ele vai te perguntar a natureza. A gente vem aqui embaixo em alienação de ações em bolsa de valores. Se foi a prazo ou prestação, a gente coloca que não sempre, tá? Data da alienação foi o dia da venda, tá? Que a gente fez. Pegando o nosso exemplo aqui, foi dia 18/12 de 2020, por exemplo. A cotação do dólar na data de alienação. A cotação do dólar, então, na data de venda que a gente vendeu. Aí a gente volta, a gente tem que sempre olhar a cotação do dólar no fechamento referente ao dólar de compra, tá? Como a gente está vendendo. Então aqui no meu caso, por exemplo, foi 4,130. Qual foi o valor que a gente vendeu, né? O valor de alienação em dólares. Então a gente vendeu aqui 1.190 dólares, 1.190 dólares. Custo de corretagem, se eu tiver alguma corretagem eu posso colocar, se não posso deixar em branco. E aqui, jovem, ó, ele pergunta, né, o valor do conjunto dos bens da mesma natureza alienado no mês tal é superior a 35 mil? Então se você vendeu mais que 35 mil, você coloca que sim. Se não, no meu caso aqui eu vou colocar que não, foi tipo abaixo a venda que eu fiz no total de 35 mil, você coloca que não. E aqui embaixo também você preenche que não, né? Já houve alienação parcial deste bem? Não, preenche que não. Aqui a gente pode deixar em branco esses dois campos. E aqui nos demais a própria Receita vai calcular automaticamente para a gente, se tiver que pagar um imposto, alguma coisa nesse sentido. Pode perceber aqui ó, que imposto devido vai vir zerado, porque a gente vendeu abaixo de 35, tá bom? E aqui a gente tem um rendimento isento e não tributável, né? Que a gente declararia lá talvez no programa da Receita. Mas por aqui é muito mais fácil, porque aí uma vez que você fez isso, você pode vir aqui exportar, né, o programa. Você vem aqui, ó, exportar dados GCAP. Na verdade, aqui, ó, exportar dados para o IRPF 2021. Você clica aqui, ele vai te perguntar onde você quer exportar. E aí lá no programa, depois do IRPF, ó, vou abrir para vocês. Vocês importam todas essas vendas que vocês fizeram, tá? Aqui no programa. Vai ficar muito mais simples, ao invés de você ficar fazendo esses cálculos na mão que eu mostrei para vocês. Beleza, aí aqui então no programa você vem em importações, aí escolhe aqui ó, ganhos de capital 2020 e pronto, ele já vai importar tudo certinho para você. Beleza, jovem? Bom, isso aqui foi para quem não usa a corretora Avenue, né? Tem que fazer esses controles no Excel, como eu falei. Pelo programa aqui no GCAP fica mais fácil você declarar isso. Agora, se você tiver acesso na corretora Avenue, fica muito mais simples, jovem. Presta atenção que a gente vai fazer isso aqui num estalo de dedo muito rápido, utilizando os dados da corretora. Então beleza, jovem, é assim que você vai declarar todas as suas operações de venda, tá? E eu vou mostrar para vocês agora, calma, fica aqui comigo, uma maneira mais simplificada se você investe também pela Avenue, tá? Vamos entrar aqui no site da corretora Avenue porque ela traz muito mais fácil isso pra gente, né? Muito simplificado, você não precisa saber se eu comprei em dólar, se eu mandei, porque olha só, na hora que você clicar aqui em relatórios e vier aqui embaixo em informe de rendimentos, e clicar em ganhos de capitais, ele vai abrir aqui todas as suas vendas, né, que você fez, e ele vai te mostrar aqui nessa tabelinha, olha só, se você expandir, a compra, né, se veio de origem do Brasil, se veio de origem dos Estados Unidos, então se essa compra que você fez foi só em reais, ou foi só em dividendos, ou foi dos dois. No meu caso aqui, ó, essa compra eu fiz só em reais. Se eu tivesse feito só com dividendos, essa origem Estados Unidos ia estar preenchida. Ou se eu tivesse feito com os dois, né, se eu tivesse juntado as duas moedas, estaria aqui também a origem do Brasil e a origem dos Estados Unidos, né? E para declarar, utilizando essas informações aqui, fica muito mais fácil, jovem. Todas essas continhas que eu te mostrei no Excel aqui, vocês teoricamente podem descartar, porque o que vocês podem fazer?
Então aqui vocês vieram, né, clicaram em ganhos de capitais e viu que tem aqui uma venda, por exemplo, né? A gente fez essa venda aqui no mês 6. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no GCAP, da mesma forma que eu já mostrei para vocês. A gente vai clicar aqui em novo, por exemplo, vai clicar em exterior, especificação então aqui, ações de... Qual que é esse cara aqui? Tá. Aí a gente tem aqui então data de aquisição. A data de aquisição é só a gente pegar a de liquidação aqui, beleza? Dia 12/6, copia esse cara aqui. Origem dos rendimentos. Aí aqui você pode escolher ambos, beleza? Dependendo do que for. Então se for moeda nacional, você vai olhar aqui, ó. Se foi BR, então é só moeda nacional. Se tiver só Estados Unidos, então foi só em moeda estrangeira. Se tiver os dois, foi os dois aqui, aí você escolhe essa opção. Vamos escolher ela só para a gente ver como é que fica. Cotação do dólar na data de aquisição. Muito fácil também, ó. Aí você já volta aqui na corretora, já vem pronta essa informação, não precisa fazer aqueles cálculos ponderados. Cotação do dólar, a gente vai pegar a de liquidação, tá, jovem? Sempre. Então a gente pega esse cara. R$ 5,0373. Custo de aquisição em moeda nacional, em dólar. R$ 117,98. Aí custo de aquisição em moeda estrangeira. Beleza. Aí aqui nesse cara, a origem de rendimentos em moeda estrangeira, onde está 00 aqui, o meu teria alguma informação, né, se tivesse vindo dos dois. Vamos supor que tivesse $2 aqui. Aí eu ia colocar então aqui o número 2, de $2, e ele já ia calcular aqui para mim o custo de aquisição, tudo certinho. Aí era só a gente seguir então, né, adquirentes, aqui a gente já sabe, coloca novo, tal, nome da corretora. Operação, a gente vem de novo aqui em bolsa, né, alienação de ações em bolsa de valores. Coloca não, data de alienação, é sempre a data de venda aqui, né? Então, a gente vem aqui na opção de venda, liquidação, 12/6/2020. A gente volta a colocar esse cara aqui. 12/6/2020. Cotação do dólar na data de alienação, R$ 5,0367. O valor da alienação, $115,98. $115,98. Custo de corretagem, aí a gente tem aqui, ó, 1,50 de corretagem, então 1,50. O valor do conjunto de bens da mesma natureza alienados é superior a $35.000? Não, no meu caso foi abaixo de 35 mil a minha venda, né, no mês inteiro, somando estoques, REITs, ETFs. Então preencho não, aí nesse caso aqui também preencho como não, aqui a gente deixa em branco, segue para apuração, ele já vai fazer todo o cálculo sozinho aqui de imposto, né, consolidação, não tenho nada aqui a mexer nesse caso, beleza? E aí, se você quisesse ainda declarar, se fosse o caso, né, pegar essa continha aqui para saber qual foi o seu lucro, né, independente se for comprado em reais, se foi comprado só em dividendos, né, direto já lá com o dólar, ou se foi comprado com os dois misturados, era muito fácil se você quisesse saber por aqui também, né, apesar de você já ter essas informações, você poderia simplesmente você pegar o valor bruto da venda, multiplicar pela cotação, menos a soma aqui da origem do Brasil mais a origem dos Estados Unidos, se tinha algum dividendo, multiplicado pela cotação. Você tendo essa continha aí, você chega no seu lucro para declarar ali em rendimentos isentos e não tributáveis, código 5, ou vindo direto aqui no GCAP, né? Mas aí, como vocês viram aqui, é muito simples, já tem todas as informações se vocês forem seguindo o programa, que é o que eu aconselho vocês a fazerem também. Beleza, jovem? Esse vídeo aqui é um pouquinho mais chatinho, eu quero saber o comentário de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aí embaixo. Se você ainda não deixou o like, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para vocês me ajudarem aqui no crescimento do canal, beleza? Tamo junto então, um grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!